Olá, bem-vindo a Braincast, o podcast da Brain2B. Educar o cérebro para transformar o ser. E hoje eu estou aqui com uma parceira psicóloga, colega também de trabalho, Alana Anijar. Falei certinho, né? Isso mesmo. A Alana soube já que é mãe de uma criança de 2 anos, um bebê de 7 meses e é também mestranda, né, na área de psicologia. E vai contar aqui um pouco pra gente. Ela é autora do livro Psicologia na Prática, tem também um podcast, Psicologia na Prática. E nós vamos bater um papo aqui super especial. Vamos começar dando para ela a palavra para ela se apresentar. Bem-vinda, Alana. Obrigada, muito apresenta obrigada. Melhor aí. Muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com você. Então, eu sou a Alana Anijar, eu sou psicóloga, sou especialista na terapia cognitivo-comportamental. Nos últimos 6 anos, tenho focado assim, toda a minha carreira mesmo em produzir conteúdo de saúde mental, tentando democratizar de alguma forma o acesso à saúde mental através das redes sociais. Sei que ainda né, tem muito tabu, muito estigma, ainda as pessoas têm dificuldade de ter acesso à terapia de fato. Então, quando eu comecei na internet, ainda estudante, a compartilhar, sempre gostei muito de comunicação. A ideia era conseguir trazer aquilo que o psicólogo faz no consultório para as pessoas irem entendendo, perdendo o preconceito e, quem sabe, em algum momento, né, chegarem a tomar a decisão de ir para terapia. Então, no início eu atendia, né, e fazia isso, e muitos pacientes vieram dali. Depois disso, minha agenda ficou cheia, eu sempre encaminhava para psicólogas, parceiras. O podcast começou também nessa intenção de ter um outro formato que pudesse tá no dia a dia das pessoas, no ônibus, no metrô, no carro, na academia, ouvindo um conteúdo que pudesse promover ali uma reflexão, mais bem-estar, qualidade de vida, saúde mental. Então, foi daí do podcast, né? Acabou tendo uma repercussão muito grande. O livro surgiu do podcast, é um projeto super especial para mim, assim, porque né, ver que as pessoas estão valorizando os conteúdos de saúde mental é muito gratificante, porque quando eu decidi fazer psicologia, e acredito que a senhora também, né, muito Eu mais ainda, mais muito tempo mais. atrás, era uma profissão que não era vista, né, de forma tão positiva, muitas vezes era, nossa, não vai dar certo, ou vai demorar muito tempo, e eu consegui ver, e isso aconteceu muito devido à pandemia também, né, acabou sendo uma tragédia, mas que para nossa profissão foi um momento onde as pessoas elas passaram a valorizar ainda mais a saúde mental. Então eu vi um boom muito grande ali dos psicólogos também falando nas redes sociais. Então, hoje, o meu trabalho, ele tem esse objetivo, assim, produzir conteúdo de saúde mental. A gente tem uma clínica, Psi do Futuro, que nasceu com essa ideia também de promover a psicologia do futuro, uma psicologia moderna, dinâmica, acessível, inovadora. Então, a gente usa muito a internet para isso. E na clínica, a gente tem essas psicólogas que eu confio, que são treinadas pela gente, pela minha equipe, por outros profissionais também. E é assim que eu tenho contribuído, né, dentro do meu alcance. Fora o trabalho, tenho, como você falou, né, 2 filhos pequenininhos. Tenho me dedicado bastante a isso também. O mestrado, que tem um foco também em desenvolvimento infantil. E é um pouco disso tudo. E agora vai se interessando cada vez mais pelo desenvolvimento infantil, né? Sim, é Porque verdade. com as crianças ali. E algo bem bacana é essa desmistificação da psicologia, né? Sim, Porque eu estava conversando até com ela aqui antes da gente começar, falando que o psicólogo ele caminha para o lado oposto de se expor, de falar. Era assim que a gente via a psicologia. E é, de repente surgiram as redes sociais, mas também uma grande necessidade, né, das pessoas simplificarem um pouco a psicologia. Porque parece que, não sei se vem mais da psicanálise, era uma complexidade tão grande que as pessoas assustavam ficava com com medo. certas falas da psicologia, e aí simplificar, trazer um conteúdo que mais aplicável para o dia a dia e que as pessoas possam, pessoas simples possam entender, acho que foi o grande lance que a rede social também trouxe, né? Exato. E que, na verdade, é o objetivo da nossa empresa. Que Porque legal. quando eu tratava muitas crianças, elas sempre me pediam, tia, você ensina isso para o meu pai, para minha mãe, eles também estão precisando. Então, com isso, eu entendi a psicoeducação, que a gente trabalha com psicologia cognitiva e trabalha muito com psicoeducação. Sim, Falei, a psicoeducação precisa ser democratizada, as pessoas não precisam estar doentes para entender como funciona e como ela pode gerenciar melhor. Mas tendo saúde, se elas fizerem isso, elas não caminham para a doença, né? verdade. É Como é que isso. você viu isso aí? Como é que você tem visto esse feedback das pessoas em relação a esse conteúdo, esse conhecimento? Tem sido muito interessante, assim, o próprio podcast foi um susto muito grande. Eu comecei antes da pandemia.
E eu lembro que teve um convite em 2020, eu fui no podcast e lá eles falaram: Nossa, você viu que o seu podcast tá entre. Acho que na época era os 150 podcasts mais ouvidos. Eu falei: Nossa, eu nem sabia, nem imaginava. E aí depois disso foi crescendo, e aí comecei a alcançar 10 ou mais ouvidos, até que chegou no primeiro mais ouvido, assim, competindo com podcast de entretenimento, de tudo que as pessoas gostam de ouvir. Então, assim, isso, claro, é uma realização pessoal, mas também é uma realização para nossa classe toda, porque as pessoas quererem ouvir sobre isso. E essas pessoas têm muitas que sim, estão com diagnóstico, estão num caso mais grave, mas muitas delas estão buscando uma qualidade de vida melhor, buscando uma vida com mais significado, resolver conflitos, relacionamentos, se conhecer. Então, a psicologia saindo desse lugar de só tratamento de transtornos, né? E para pessoas que estão numa situação muito grave. E realmente alcançando aquelas que querem uma qualidade de vida melhor. Isso é muito bacana. Promover a saúde, né? Promovendo E saúde. prevenir. Você sabe que eu tenho uma história engraçada que uma vez fui dar uma palestra para pais falando dos nossos cursos de educação emocional, e aí tinha uma criança lá na plateia. E ao final ele veio falar comigo e com a mãe. Mãe, eu preciso fazer esse curso, uma criança de 6 anos. Aí a mãe virou para ele e falou: Ah, é porque é Academia de Super-Heróis, que nós colocamos o nome de Academia de Super-Heróis. Ele disse: Não, é porque eu preciso aprender a gerenciar melhor as minhas emoções. Ai, que Ele, fofo. ouvindo a palestra de adulto, ele Aham, se identificou e falou: aham. Eu preciso aprender. Uau. E nós vemos até as crianças, viu, Alana, se interessam porque elas querem aprender, porque a emoção é alguma coisa que se convive todos os dias aqui dentro, Sim, mas parece que é algo tão grande, tão desconhecido, misterioso, que parece que vem do nada, que as é, pessoas acham que não conseguem é. gerenciar. E uma criança convive também com isso, né, todos os dias, então se interessou. Totalmente. Por isso que eu digo que esse sucesso nas redes sociais não é só por interesse de ouvir. Sim, o ouvir, você tem facilidade de comunicação, isso ajuda muito, mas vem pela necessidade que as Pela pessoas necessidade. estão tendo de se equilibrar É, melhor emocionalmente, principalmente agora, né, nesse mundo com sobrecarga de informação, tecnologia, e as pessoas não sabendo que tudo isso provoca algo dentro da mente delas e elas não sabem como gerenciar. é. Aí a gente entra no nosso papo que eu queria falar Sim. sobre a próxima geração. Parece que você acabou de fazer aí um episódio sobre a Sim. geração Z e Aham. os millennials, qual a diferença, como é que é. Vamos falar um pouquinho Tá disso, bom. porque eu sei que o nosso público se interessa muito. O Certo. que você está vendo aí dessa geração, dessa nova geração? Então, eu tô bem numa divisão entre millennials e geração Z, né? Eu Uhum, nasci em 95, eu tenho vinte e uhum, nove anos. Então, mas não me identifico muito com a geração Z, embora conviva muito com ela, né? Porque tem muita proximidade. Então, ali entre 95 e 98, eles dizem que tem essa mudança de geração, né? Mas eu tenho sido chamada para falar muito sobre a geração Z, principalmente porque é a geração que tá agora no mercado de trabalho, né? uhum, A geração alfa dos meus filhos agora que vão ser, né? Que ainda tá nascendo a geração alfa. É uma geração que ainda não chegou lá, porque eles estão uhum. agora com 14 anos, mas eles já daqui a pouco chegam. Agora, a geração Z chegando no mercado de trabalho agora com seus 20 e poucos anos, está causando um conflito muito grande, Uhum. né? Então eu fui chamada esses dias para dar uma palestra para um grupo de gestores, de empresários, e as pessoas estavam assim muito nervosas, estressadas com a Gen Z. Eu ouvi primeiro, né, as demandas, as queixas, e Frustrados, né, com frustrados, a frustrados com produtividade a ou com a forma como essa nova geração lida com o é, trabalho, né? exato. Então, todos eles meio que falando assim: ah, eles não querem saber de trabalhar, eles não têm resiliência, já estão com 20 anos, já tiveram 4 burnouts. Então, foram me falando várias coisas que é um estigma que a gente tem mesmo da Gen Z, desse pessoal mais novo, né? Se a gente olhar para as redes sociais, eu gosto de estudar meio assim, é o meu campo de pesquisa, né? Então, eu fico vendo os TikToks, os vídeos, e essa brincadeira que se criou, né, em torno da Gen Z, tá estigmatizando eles e fazendo com que, ao invés de a gente conseguir compreender e ajudar, a gente acaba repelindo e Afastando e afastando. rotulando, né, Exato, e então tem até estigmatizando. essa brincadeira da geração raiz, da geração Nutella, a senhora não sei se já ouviu, né? Mas, então assim, a geração Nutella, essa geração fraca. Então eu até gravei, será que a geração Z é uma geração fraca emocionalmente? E de fato, como a gente estava falando aqui, né? Um mundo muito diferente do que o mundo que os meus pais, meus avós
quando a senhora era Eu, criança, né? era muito diferente Sim, do com que é certeza. hoje. Então, realmente, tem um livro muito bom, não sei se a senhora conhece, é Stephen Robertson, o nome dele. Ele fala sobre a geração Z, esses aliens entre nós. O nome chama Aliens Among Não, esse Us. eu não li, mas vou ver. Só tem em inglês ainda, mas eu conheci o escritor, assim, pesquisou muito sobre isso, trabalha muito com jovens, e ele fala sobre, assim, a receita dessa geração realmente, o fato deles estarem conectados 24 horas por dia com as redes sociais, o fato deles estarem vivendo em um momento onde as relações são muito instáveis na família, uma crise muito grande de paternidade, de liderança. Então Uhum, tem uma série de questões que não é culpa da geração, uhum. mas que é um contexto em que eles estão inseridos e que acaba refletindo na saúde mental deles, né? Inclusive, a gente comenta e fala nos cursos que o cérebro foi alterado. Houve uma Sim, modificação até funcional de como o cérebro está. é, Então, não dá para a gente querer voltar, e eu digo que o cérebro é como deles são como uma Ferrari, só que não sabe brecar e desacelerar. Então, perfeito. não queremos que eles voltem a ser uma carroça ou um Fusca. Nós queremos que eles continuem uma Ferrari, mas queremos educá-los e ajudá-los a desenvolver também o breque, essa regulação melhor da aceleração para não adoecer, para não ficar com burnout, para não ficar Exato. com um transtorno aí de aceleração, ansiedade, né? Então a gente quer ajudar nesse sentido, mas Muito não bom. queremos que eles diminuam a capacidade, o potencial dessas informações todas, associações que De ter eles essa têm. Essa é uma capacidade. capacidade ampliada, né? Que eu acho que o cérebro tem uma capacidade limitada, só que precisa uma outra área se desenvolver para que isso tudo se equilibre. Minha visão é essa Muito bom. dentro da Brain, mas Muito bom. continua Não, aí achei falando. fantástico. Até a senhora tinha falado antes da gente começar sobre o TDAH funcional, o TDAH que realmente é É ali uma de uma. resposta e adequação ao tipo informação e sobrecarga que eles estão É, tendo. A exato. única resposta é virar um TDAH, né? Porque você pensa, 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 pensa e não consegue realizar muita coisa. Então, Isso. tudo isso pelo excesso até Pelo de excesso. Não, informação. achei muito, muito interessante isso, porque é realmente o que eu percebo, a gente vê na internet, eu sempre trago na internet que que eu tô muito ligada Você ali. é do mundo da internet, É, né? E então eu vou assim, trazendo o mundo das isso, mas é escolas. um bom complemento, porque as pessoas estão agora assim se autodiagnosticando, né, por terem muito acesso à informação, inclusive da psicologia, o que é muito bom. Elas têm então uma falsa impressão de que Todo mundo está todo se mundo, rotulando de TDAH. todo mundo tem TDAH. Cuidado com isso, viu, gente? Exato. Principalmente se ficar tomando remédio sem necessidade, Com né? certeza. Então, assim, mas é uma pessoa que não dorme bem, que não se alimenta direito, que consome muito mais tecnologia, telas do que deveria. Então, Tem um assim, impulso muito forte, não consegue controlar, não é? exato, E aí vira um exatamente. impulsivo, um procrastinador, porque quer fazer muita coisa, mas não consegue parar o impulso daquilo que está fazendo, às vezes de ficar na rede social, né? Exatamente. Então não Uhum. tem como a gente rotula e realmente, de fato, a gente vê muitas fragilidades nessa geração, até esse rompimento com as gerações passadas. Então é uma geração muito autossuficiente, muito independente, não quer muito prestar conta pra ninguém, ouvir. Eles valorizam muito a saúde mental, o que é meio que um paradoxo, né? Porque a gente vê uma geração muito adoecida Uhum. e que valoriza muito a saúde mental, mas ao mesmo tempo a gente tá vendo eles adoecerem muito. Então é a geração que mais procura terapia, mas que também tem É. muita dificuldade para lidar com essas questões. E E só um pontinho aí que eu pode falar. gosto dessa geração, e aí é um ponto legal. São pessoas que buscam propósito. E Sim, não estão como as gerações anteriores, muitas vezes só trabalhando e querendo crescer numa carreira por é, causa de dinheiro. sim, Então, foi uma geração que teve um conforto um pouco maior, de não precisar se preocupar tanto, de ter tido, talvez, os pais que cresceram um pouco mais financeiramente e perfeito. puderam dar algum conforto e uma segurança financeira. Então, eles não são tão preocupados só com dinheiro. E Exato. isso eu acho muito legal nessa nova geração É. e eu admiro, porque a minha geração, as gerações anteriores, não queriam saber, era trabalhar para ganhar dinheiro E nem tinha e tempo para pensar no propósito. Você tinha estava que na questão da fazer sobrevivência ainda. sobrevivência Se for pensar na na pirâmide. Eu pirâmide de sempre falo Maslow, disso. eles já estão um pouco mais ali podendo pensar em autorrealização, Exato. pensar em outras coisas que a geração anterior não teve tempo de se dedicar, né? Perfeito. Nossa, muito bom. Eu sempre falo esse da pirâmide, porque uma vez me perguntaram, né? Mas por que que hoje a gente se preocupa
preocupa tanto com saúde mental, as pessoas estão. Eu acredito que é justamente por isso. Hoje a gente pode se preocupar. Não é que eu conto até essa experiência da minha avó, eu converso muito com ela, e eu falo, "Ah, mas como que era na sua época? As pessoas tinham crise de ansiedade?" E aí ela me conta que quando ela era bem jovem, ela tinha seus 20 anos, assim, ela já tinha um ou dois filhos, uma casa pra cuidar, era um momento muito difícil e tal, e ela teve. O que hoje ela me contando, eu vejo que foi um burnout, uma crise de ansiedade. Ela ficou realmente muito mal e ela foi internada, inclusive, no hospital psiquiátrico. Foi tratada com choque e tudo mais. Nossa, Ninguém sabia o que estava acontecendo, mas ela me relata que o coração acelerava, que ela achava que ela ia morrer, mas não tinha nada físico. físico. Então, assim, não era que não existia, mas não tinha tempo para isso. Ela tava, imagina, ela era uma senhora, na época, uma jovem que precisava cuidar dos filhos e precisava dar conta daquela realidade como ela estava posta. Mas hoje a Uhum. gente tem a possibilidade de se preocupar, o que leva para um outro extremo, às vezes, de colocar as emoções como centro da vida, né? E aí a Uhum. gente acaba por não ter muitas preocupações e não ter muito o que ser útil. Isso Uhum. também acaba indo para um outro extremo dessa É. geração que é perigoso, né? E alimenta muito, né? É aquilo que você falou. Exato. Porque uma emoção super alimentada, ela vai numa intensidade, numa frequência muito maior que ela deveria. Porque a emoção é Exato. super importante e está ali Sim. para te ajudar. Só que quando você alimenta, alimenta, alimenta com a mente, com os pensamentos negativos e vai acrescentando, acrescentando, você gera uma intensidade muito alta. E o que adoece, às vezes, é a A intensidade, intensidade. né? E Exato. não a emoção em si, mas a intensidade, a frequência e a duração dessa emoção, porque a emoção é como uma onda, a gente ensina para as crianças, vem e vai, então você não precisa ficar com tanto medo, que vem uma emoção forte, mas você se fica firme que ela vai passar também, né? Só que aí as Exato. pessoas que não conhecem, e principalmente a geração mais velha, às vezes fica surfando nessa onda, né? Até por medo e por ficar alimentando, e a emoção vai adoecendo. É mais ou Exato. menos isso, né? Muito, muito, muito interessante isso. E essa questão do propósito é um tema que começou nem tanto com o Gen Z, mas os millennials, né, da minha Uhum, geração, pessoal de 30 e poucos anos, começou uhum. a ter essa proposta. E eu lembro que até assim, uma década atrás, mais ou menos, eu estava na faculdade ainda, isso se falava muito, né, a busca por propósito, até numa intensidade que às vezes não era nem tão saudável, porque também a busca incessante por propósito, sem um foco também em fazer aquilo que está Que é posto agora e que necessário é no necessário hoje, né? agora, também às vezes Viver de desconecta. sonho, aí aquele incentivo, você tem que sonhar, É você tem que realizar seu sonho, mas a pessoa precisa entender que isso tudo é uma jornada e um um processo, né? processo, porque muita gente Então, fica paralisada na busca pelo propósito, né? Eu é, converso com jovens assim da minha idade, mas ainda não encontrei o meu propósito. Aí você está fazendo o quê? Nada. Não tô nem fazendo faculdade, não tô nem trabalhando, eu tô parado até descobrir. Mas aí você não vai descobrir parado dentro de casa, né? Você vai descobrir errando, tentando, fazendo coisas que às vezes você não vai gostar, pelo menos vai uhum. descobrindo o que não quer, né? O que não é o propósito. E vai descobrindo na É, jornada, mas né? eu penso que uma das coisas que aconteceram, né, é que foram roubados da questão do processo. O Essa processo. questão de ser você ter tudo rápido e fácil roubou essa capacidade de enfrentar processos, e o processo é que te leva a alcançar Exato. metas, a estar em lugares, né, diferentes. É. Tem uma preocupação que em 2019 vieram um grupo de neurocientistas dos Estados Unidos numa reunião lá na Fiesp, porque estava tendo um movimento liderado até pelo pessoal lá da Fiesp, que era a empresa pela infância, e trouxeram neurocientistas. E eles estavam dizendo o seguinte: se nós não investirmos numa educação diferente para essa nova geração, para o que nós temos hoje de realidade, talvez nós não teremos mão de obra em 2040, porque essa geração ela está sendo roubada dessa questão de processo de construção. Então, por exemplo, um médico, quantos anos ele leva para poder chegar a exercer sua profissão? Então, essa geração que quer tudo pronto, rápido, não está muito preparada para ficar 12 anos, fazer uma residência, até começar a ganhar dinheiro. Eu até Exatamente. trabalhei numa empresa, também fiz consultoria de advogados, e os advogados jovens com 27, 28 anos, em um ano, eles já querem estar no topo das empresas como associados, que ser sócio, né, na empresa de direito é o grande Objetivo. objetivo. Mas com um ano.
Eles já É, achavam que já estavam perdendo tempo, já queriam mudar de empresa se é, aquela empresa não deixasse eles serem sócios. E é. eu também recebi perguntas deles do tipo: tenho a pílula para ajudar a ler processo? Você vê, um advogado, meninos super inteligentes, de 27, 28 anos, estudaram na São Francisco, filhos de médicos e tal. Chegavam para mim e falavam que não conseguia ler um processo se não tomasse o comprimido, o Uhum. remedinho, você entende? Sei, Para sei. concentração. Eu Falei, sei. então, essa geração foi um pouco roubada Foi. disso e nós precisamos retomar e Retomar. ajudar. Não sei, como que você Nossa, eu vê tô a achando solução? fantástico tudo que a senhora tá falando, porque é tudo que eu penso. É interessante sobre essa questão do mercado de trabalho, né? Eu tava falando disso esses dias também. Porque, ao mesmo tempo, tem essa questão dessa. Hoje em dia tudo acontece muito rápido e Uhum. tem fenômenos da geração Gen Z, os mais novinhos ainda, assim, que ainda estão na adolescência de, por exemplo, através das redes sociais, de um dia pra noite você ficar muito famoso, você ganhar muito Rico. dinheiro, Uhum. muito rico, e a minha geração, especialmente nesse do Forbes Under 30, de ter Uhum. até 30 anos você ser um milionário. Então, existe, Milhão, bi. às vezes bilhão, se você fizer Pessoal, uma pessoal startup hoje bilionária, eles não querem mais mil, eles querem querem bi. bi. É, milhão já tá É. fácil. Claro que é um recorte que a gente tá falando aqui da sociedade, Uhum. mas de fato existem possibilidades de coisas muito rápidas. Eu falo até por mim, eu me formei em um momento onde a carreira na psicologia era muito diferente do que a época da senhora. Eu, em 6 meses Uhum. de formada, eu tava com a minha agenda cheia. O que pra quem já estava formado há um tempo era impossível. Eu lembro os meus professores falando, você vai demorar pelo menos 10 anos para ter uma clientela que vai te indicar. Porque era assim, de fato. Não é que eles eram limitados, não é porque era dessa forma. As redes sociais aceleraram muito. Então, o grande desafio, e eu achei muito legal que você falou isso, a gente não quer que a mente deles fique limitada e pense, olha, É, você não volte, vocês pensam em como a volta. gente era. É, Nada vai disso. demorar 20 É, anos. não. Não, hoje em dia a gente vai ter que repensar. As coisas são Fantástico, mais repensar rápidas. tudo isso, vai Uhum. ser mais rápido. Porém, essas exceções que ficam famosos tão rapidamente, até quando eu falo da minha carreira e falo para psicólogos, fui uma exceção, não é todo mundo vai Uhum. conseguir em 6 meses. Aconteceu, Uhum. né, do jeito que eu fiz ali, tive sorte, tive graça, foi tudo do jeito que foi. Mas nem todo mundo vai ter essa rapidez, então a gente vai precisar, a sociedade vai se adaptar. Mas Uhum. a gente precisa se adaptar. E nesse vídeo que eu compartilhei, o pessoal tava falando, até vi um comentário ontem que eu respondi. Ela falou assim: Ah, eu gostei do vídeo, até a parte que você falou que a gente tem que se adaptar ao mercado de trabalho, porque onde já se viu, eu não vou me adaptar a nada, esse mercado de trabalho quer adoecer. E aí eu respondi ela, falei, olha, o mercado de trabalho é o que é, ele não vai mudar por nossa causa da noite pro dia. Uhum. Então, assim, a gente vai precisar encontrar essa conciliação e da parte da geração mais nova, é Uhum. isso de conseguir se esforçar para andar um pouquinho mais nesses processos, né? O que não é É, tão fácil. porque você vê o seu exemplo, por exemplo, uma inspiração para todos e podem seguir, fazer algumas coisas que você fez. Só que também, ao mesmo tempo, pode gerar muita frustração para aqueles que não têm a mesma rapidez para alcançar aquilo. E Exato. o que acontece nessa geração é que eles também têm baixa tolerância para frustração. E eu sempre brinco, não sei se vocês sabem que baixa tolerância para frustração, no nível intenso, é doença emocional. As pessoas acham que não, mas é, É. né? Então, se vai falar lá na bipolaridade, um dos sintomas, baixa tolerância para frustração. Então, aumentar essa tolerância para frustração, entender que nem tudo vai ser tão rápido, vai ser tão fácil, vai ser super importante, mas isso tem que ser ensinado, né? Ensinado. Aprendido. Por isso Uhum. que mais do que nunca, eu penso que, junto com o crescimento da tecnologia, é até uma questão de sustentabilidade do ser humano, nós capacitarmos com essas competências que têm muito a ver com o socioemocional e com o que a gente chama de função executiva. Porque Sim. senão, a área da tecnologia, o cérebro superestimulado, você não se compara mais hoje com o vizinho, nem com o amigo que estudou Com o com mundo você inteiro. se compara com o mundo inteiro. É um mundo Com pessoas globalizado. de outras É circunstâncias, de outras de outras realidades, realidades em que outros tiveram outra momentos. criação, outra, mas você se compara. E aí a pessoa entra em depressão, ela fica frustrada, ela quer morrer. Quantas pessoas falam em morte, em suicídio, minha vida não vale a pena? Tão jovens ainda, com tanta coisa muito bacana para viver, É. mas já estão num nível de frustração que começam a falar disso. Ou se destruindo, se cortando, né, com Uhum. muita raiva de si mesmo, porque não vai aonde gostaria que fosse. É. Então,
é muito importante, eu penso que nós trabalharmos e ajudarmos e capacitarmos e ensinarmos. Por isso que se fala, por que que fala tanto em socioemocional hoje, inteligência emocional? Porque as pessoas não entendem o alcance de tudo isso e quanto é importante É você. verdade. Não adianta você ser só estimulado na tecnologia, nos sonhos, né? Porque muitos coaches também, é porque você tem que Você acreditar, você pode pode, você. tudo. Daí a pessoa vai, se frustra, Ela vê ela, que não pode ela tudo. não pode, aí como é que ela faz, né? É, Então a gente vê essa importância de entender a mente humana, de entender como que você pode ter uma melhor performance e como isso se alcança através de processos, né? Para as criancinhas, a gente colocou, eu sempre falo aqui nos podcasts, já falei 500 vezes, né? mas eu não sei, então Sobre, pode falar. sobre a metodologia Kaizen, a gente Aham, ensina para eles. aham. Kaizen é uma palavra do japonês que quer dizer melhoria contínua. Foi utilizada pelo método Toyota de desenvolvimento para chegar no melhor carro, na melhor indústria. O Japão usou essa metodologia. Então, melhoria contínua. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Então, quando a gente cada um tem esse desafio de ir melhorando, então a gente fala isso até para atenção. Aí Aham. eles falam, eu não consigo prestar atenção, eu não consigo prestar atenção. Aí nossas mediadoras trabalham. 1 minuto, você consegue? Ah, 1 minuto eu consigo, então vamos lá. 1 minuto é a sua meta. Aí depois de 1 minuto, dá para passar para 2 minutos? Dá. Agora, você querer que uma criança que não, que está lá com a mente toda leve, livre e solta, não, nunca Uhum. regulou nada de impulso, que ela preste atenção 1 hora, 40 É. minutos, é difícil. Então a gente coloca esses desafios Kaizen. Então, você Uhum. tem que saber qual o seu desafio Kaizen, que é diferente do meu, entende? Por exemplo, você já pode ser uma pessoa expert em disciplina de exercício físico e eu estou começando. Então, para mim, 10 minutos, meu marido faz 1 hora de transporte, até Aham. suar a pinga. Ficar Aham. lá. Aí eu fui 20 minutos. Ele, 20 minutos não serve para nada. Eu, 20 minutos é a minha meta, E é entende? melhor que E eu nada, vou né? por 20 minutos todo dia. Quando eu estiver fazendo 20 minutos todo dia, eu passo para meia hora. E, não, e tá bom para mim, entende? Aham. Eu tenho que saber a minha meta, né? Então eu tenho que saber qual é o meu Kaizen, minha melhoria contínua. E tá sempre Muito bom. melhorando. Então a gente ensina isso para as crianças e acho que os jovens também estão precisando, né? Com certeza. Porque você fala muito de autoestima, e eu digo que um dos componentes importantes da autoestima é a autoeficácia. Uhum. Aquele negócio, eu Uhum. consegui. E para Sim, ter autoeficácia, você tem que pôr metas alcançáveis. exato. Porque senão você sempre vai ter aquela sensação, eu não consigo. E isso é o oposto do elemento que pilar para autoestima. Sim, Vamos sim. entrar nesse tema aí de Vamos, autoestima? vamos Vai sim. lá que é seu tema. Eu gosto muito de falar de autoestima. Eu falei durante, assim, os primeiros anos eu atendi muitas mulheres, né? Basicamente atendia principalmente mulheres, jovens. E esse tema de autoestima pega muito, né? Afeta os relacionamentos, afeta a É. visão de si. Não só a autoimagem, a gente vê hoje uma crise muito grande, né? Hoje já acho que de décadas e décadas das mulheres insatisfeitas com o próprio corpo. Hoje em dia a gente vê cada vez mais, né, busca por procedimentos e a gente nunca tá feliz, nunca tá contente o suficiente. A gente pode se comparar com não só as mulheres de revista hoje, mas a gente vê o tempo todo no Instagram pessoas, né, que têm filtros e tantas outras coisas que a gente não leva em consideração. Então tem o componente da autoimagem, mas eu sempre falo desses outros componentes, porque Uhum, a autoimagem a gente vai poder mudar até um determinado momento, uhum. dentro do que é saudável, é importante se cuidar, né? Você É. gostar daquilo que você vê. Agora, existe uma autoestima mais profunda do que isso e que tá mais ao nosso alcance ainda a gente transformar, que é a nossa autoeficácia, o nosso autoconceito. A autoeficácia, principalmente, é um fator, achei muito legal que você trouxe, porque a gente consegue dia após dia transformar nosso senso de capacidade, né? Uhum. Colocando justamente, eu sempre falo isso, de colocar pequenas metas, olhar para as áreas da sua vida que hoje te trazem frustração, que te fazem se sentir fracassada, não tô boa o suficiente, coisas que a gente gostaria de estar fazendo e não tá fazendo pela gente, pelos outros, né? Então começar a colocar pequenas metas e ir mostrando que a gente é capaz de cumprir o que a gente se propôs. E Kaizen, né? Kaizen é maravilhoso, vou utilizar esse Kaizen. E isso faz muita diferença. Isso vai transformando. Eu lembro, eu fui uma adolescente, eu sempre falo disso, né? Mas fui uma adolescente com autoestima muito baixa, não só em relação
a minha aparência, eu tive um princípio de transtorno alimentar, então tinha muitas questões com a minha aparência, mas também com a minha personalidade, me achava inadequada, achava que eu não era capaz de nada, então foi um processo bem profundo, assim, de transformação, mas que partiu dessa visão de mim mesma, né, de ressignificar essas crenças que eu tinha sobre mim mesma, questões da minha história, que eu tive que aprender a fazer as pazes com aquilo, e principalmente nesse aspecto, assim, de começar a dar a chance de tentar coisas que eu tinha medo, de que eu me achava incapaz, e Uhum. fazer aquilo Aumentar a sua devagarzinho, autoeficácia, né? foi mudando, e aí a gente vai ouvindo, nossa, olha, você faz bem isso, olha, né, teve um resultado legal aqui, e isso vai trazendo esse Uhum. senso de confiança, né? E aos poucos, a imagem, claro que ela é importante, mas atingir a perfeição é algo utópico, né? É, e até tem um mito, talvez, na mente das pessoas, e que você aqui quebra esse mito. Porque as pessoas acham, ah, se é bonita, você não vai ter problema de autoestima. Sim, E você é uma menina bonita, de olhos claros, que sim, talvez seja o sonho de tantas pessoas, magra, alta, e você tinha problema de autoestima. não tem a Então, ver com por isso que a isso, é. gente fala, a autoestima não é uma questão só da imagem, é uma questão da mente, como você se gosta e como É, você se valoriza, né? exato. Que às vezes a pessoa nem tem a aparência que a maioria poderia dizer que é a melhor aparência, mas ela tem boa autoestima, porque ela se gosta, ela se valoriza. Até falo de uma brincadeira que o Silvio Santos, né, que faleceu, fazia, que não existe mulher feia, mas existe mulher que não conhece os produtos da Jequiti. Ó, cobra Jequiti da propaganda aqui. Aham, Por quê? O que que ele queria dizer? Quando a pessoa se gosta, se cuida, ela pode ser bonita, né? Ela é bonita. exato. Então eu vejo isso, que às vezes não é nem a questão de como é a aparência, Não tem a ver com isso, mas tem a justamente. ver de como você se olha, como você se gosta e como você se valoriza, É. né? Não, e isso que você falou me deu um estralo, assim, quando eu era bem mais novinha, de perceber mulheres lindas que eu conheci que também tinham autoestima tão baixa. Então, eu falava, então não tem a ver, é uma busca incessante. Eu lembro que eu fazia terapia na época, eu tinha uns 16 anos e queria fazer um monte de cirurgia, queria fazer cirurgia no nariz, me achava nariguda, queria fazer um monte de coisa. E aí ela Não fala, fez, eu né? não fiz Ah, então nada, tá ainda bom, bem que porque não fiz nada, a terapia me ajudou. E ela falava isso comigo, falava, Lana. Isso que você tá tendo é quase uma distorção de imagem, porque você tá me falando de um monte de coisa que eu não tô e vendo. que é a base do transtorno alimentar, Que é a base muito do transtorno grande. É. alimentar, exato. Então, assim, eu comecei a perceber que o que pra mim eram falhas, na verdade, eu tava colocando uma lupa sobre características minhas que talvez eu não gostava tanto. E aquilo na minha mente tava tomando uma proporção tão grande que me fazia me enxergar de uma forma diferente. Hum. Esses dias eu fui chamada até para falar com uma marca sobre acne e os aspectos emocionais da acne adulta. Eu também sofri com muito com acne na adolescência. Era uma das coisas que eu também não gostava. Mas uma das coisas muito interessantes que foi, eles mostraram uma pesquisa, inclusive, que assim, as pessoas que tinham muita acne perguntando para os seus familiares, seus amigos, e a maioria deles falava que nem percebia que a pessoa tinha, às vezes, sabe? Não, para eles não era uma questão. Ou seja, as pessoas Uhum. elas não estão focando tanto assim nas nossas imperfeições quanto a gente pensa. Às vezes, pela nossa insegurança, a gente já vai falando, né? Ai, tô aqui com uma espinha, ou ai, que eu tô acima do peso, eu tô isso, tô aquilo, e a gente vai avisando as pessoas de coisas que elas muitas vezes nem iam perceber. É, e Então, essa a questão que muitas vezes a criança e o adolescente ele está muito vulnerável ao que os outros falam para ele. Por isso que é tão triste, né? A gente trabalha muito com o nosso material do bullying ah, e tudo, legal. porque às vezes você destrói a autoestima de uma pessoa com uma bobagem. Eu lembro quando eu era criança, eu sempre fui magrinha, muito magra, e meus irmãos me chamavam de Olivia Palito, Ah, eu sabe? também E fui. depois Palito Gina, porque eu sou Regina, Ah, e o meu apelido era Gina, e eles Palitos Gina e tal. Então, a vida inteira eu não gostei de ser magra. E eu, né, sempre fui magra, magra. Agora que eu quero ser magra, porque todo mundo é magra, eu tô engordando, né? ah, Mas aceitar como a gente é é, e viver bem, né? Fazer do nosso mundo interior um lugar agradável, um jardim, e não um lugar de só se criticando, né? Falando mal de exato. si, como se você fosse a pior pessoa do mundo, a mais feia. Então eu digo,
O grande inimigo, às vezes, nem está na boca do outro, embora a boca do outro influencie muito, mas está principalmente em como você, o que você fala para você, né? Às vezes o maior bullying que a gente sofre é da gente É, mesmo, né? não é do outro, não. É, É aí quando o outro vem e fala uma coisinha assim, aí é o transbordar, né? De tudo que você já pensa de exato. você. E aí, se o outro fala uma coisinha, aí você parece que você joga toda a responsabilidade para aquela pessoa. Mas muitas vezes a maior responsabilidade é nossa, né? Perfeito, perfeito. É isso que a insegurança, assim, a pessoa que tem uma baixa autoestima, ela tem muitas inseguranças, Hum. né? E trabalhar essas inseguranças vai transformar a autoeficácia e aos poucos esse autoconceito, a visão que ela tem dela mesma vai sendo transformada também. E isso é muito mais atrativo no longo prazo do que a beleza, né? Claro, é Uhum. muito, muito legal a gente se sentir bonito, se olhar no espelho, você gostar daquilo que tá ali, isso é possível, mas se você tem imperfeições, né? Muitas mulheres vão ter coisas que a gente não vai ter como lidar, coisas que você não gosta tanto assim. Eu gosto de uma metáfora de jogar com as cartas que a gente tem, né? Uhum. Usar da melhor forma as cartas que a gente tem. Para cada pessoa foi dada algumas cartas e a gente vai fazer o melhor com aquilo que a gente tem. Agora, o que tá no nosso controle, trabalhar dentro da gente, a nossa saúde mental, a forma como a gente se vê, as nossas crenças. E isso vai ser algo muito mais duradouro, isso vai ser algo muito atrativo também, porque é Uhum. muito bom estar perto de pessoas que exalam, né, isso e que se amam e que têm essa Confiança, né? confiança, é. Uhum. E vamos então trazer esse tema, juntar com o tema anterior. Como é que está a geração Z em termos de autoestima e Sim. autoconfiança e autoeficácia? Como é que você... Então, teve uma pesquisa que saiu esses tempos sobre essa geração, ser uma geração que estava levando os pais para entrevista de emprego. Não sei se você viu. Não vi. Foi uma pesquisa, se eu não me engano, foi do Great Place to Work que eles mostraram lá e saiu em várias reportagens do Gen Z sendo uma geração que estava levando os pais junto em entrevistas de emprego. E aí veio toda essa discussão, né, de uma geração muito dependente dos pais, muito mais insegura, com pouca autonomia. Então, isso já mostra muito sobre a autoestima, porque a gente estava Uhum. falando aqui sobre essa autoeficácia, que tem muito a ver com esse senso de autonomia. Uhum. Então, é uma geração que tem tido uma característica diferente também em relação aos pais, né? De sair mais tarde da casa dos pais, de ficar muito mais tempo debaixo dessa É, e proteção, essa proteção significa fazendo menos coisas. fazendo E menos o coisas. fazer é que vai dando a autoeficácia. Perfeito. Não é? Então você conecta aí que você vai ver. É. Então só lá tudo prontinho e fica Não, mais tempo, não precisa passar tanta demora, dificuldade ali, né? demora muito para lidar com essa questão de eu tenho que fazer, vamos lá, vamos começar. Como é que faz, né? Exato, Que nem exato. quando tem o bebezinho, não tem como você passar para outra pessoa. Você tem que Tem que começar fazer. fazendo, né? É, E ali você passa todos os medos, inseguranças, ansiedades, mas você vai fazendo e vendo que você pode, e você é a mãe. Então, exato. que você pode errar, você pode fazer, mas a criança não está avaliando nem analisando nada, né? Ela só está É, simplesmente recebendo o seu amor, seu carinho. Se é o perfeito, troca a melhor fralda, se dá a melhor amamentação. A criança não está analisando nada disso, mas você é que está crescendo nessa questão de autoeficácia, né? De fazer. é, Porque isso é essa geração que não consegue. A autonomia é isso, né? O exato. fazer que O é o problema. fazer Eles sabem tudo na a mente. mente. São especialistas, é fábrica de pensamento, né? Eu tinha até um cara que trabalhava comigo e o pessoal começava a falar, falar, falar. Ele, tá bom, aqui não é fábrica de pensamento, né? Então, o que nós vamos fazer? Muito bom, Não muito é? bom. Porque às vezes o pessoal é muito bom para ser consultor, criticar, dar Ter opinião, ideias. ter ideias, mas na hora de pôr a mão na massa não consegue, É, que são os não é? resultados, de fato, vem quando a gente faz, né? E a autoestima vem daí. Vem daí, Então, exato. Eu por casei isso. muito novinha, assim, casei com 18 anos, já tô É casada há mesmo. 11 anos. Então eu vejo hoje as pessoas Gen Z de 18 anos, né? Eu não consigo me identificar, porque assim, com 18 anos eu tive que passar por isso. Né, de dia ter que aprender a cozinhar, ter que fazer tudo, cuidar de uma casa, eu tava ainda na faculdade, mas fazendo muitas coisas, então eu vejo que isso me proporcionou um amadurecimento muito rápido, inclusive muitas inseguranças que eu tinha, elas foram sendo resolvidas porque tinham que ser, porque eu tinha que fazer, né? Uhum. Claro, não tô falando que tem que sair de casa com 18 anos, mas, de fato, eu sempre falo isso para todos os jovens que eu acompanho, que eu falo, o sair de casa traz um amadurecimento que é impossível
fazer em casa. Você vai poder amadurecer até um determinado lugar, né? Dentro da Uhum, casa dos seus pais. Mas a hora que você sai, uhum. vai ter coisas, vão ter muitas coisas importantes que você vai aprender. Então, hoje em dia, a gente vê essa característica, até pelo fato de que a educação também se prolongou, né? Hoje em dia, a pessoa quer fazer mestrado, quer fazer doutorado, especialização. Aí tem a crença de que só vou sair daqui da casa dos meus pais para algo melhor, né? Então, antigamente, Tem não. que ter o apartamento, já Tem que tem que ter ter tudo, tudo conquistar pronto, tudo e antes. não fazer juntos, né? É, Na minha época, a mentalidade era vamos construir a vida juntos. é. Então, quando eu casei, não tinha casa Eu própria, não também, tinha nada. Nós fomos fazer juntos, os juntos. dois trabalhando, pagando aluguel. E esse fazer É, juntos cria essa capacidade, esse é. senso de merecimento. Então, que é Uhum. uma coisa que eu vejo, já atendi pessoas assim, com seus 30 e poucos, 40 e poucos anos, que tinham, né, uma profissão, ganhavam seu dinheiro, ainda estavam com os pais, e que não conseguiam se sentir merecedoras daquilo que conquistaram, ou se sentiam uma autoestima muito baixa diante da vida. E eles até tinham questões importantes que tinham conquistado, mas a sensação que dava era que, por eles estarem ali ainda, naquele lugar, eles não tinham desenvolvido esse senso de merecimento, né? De, nossa, olha Uhum. só tudo que eu conquistei. Porque, de uma certa forma, eles tinham um conforto e uma facilidade ali que nunca foi E tirada. por outro lado, nós temos o público que sai muito cedo para trabalhar fora Sim, e tudo, mas também o fato de estar em casa não é só da proteção que nós estamos falando, só financeira, é. mas aquela proteção assim de ter que se virar Emocional. emocional e fazer as coisas por si, Exato. né? Então, às vezes você tem autonomia numa certa área, você já começou a trabalhar muito cedo, você desenvolveu essa capacidade, mas por outro lado, emocionalmente ainda é muito dependente daquelas pessoas, não desenvolveu Exatamente. essas autonomia, né? Exatamente. É. Então, tudo isso faz Tudo parte isso faz dessa parte. geração. E É. que dicas aí você dá para essa geração? Como conquistar, como sair muitas vezes dessa frustração, desse sentimento de derrota, de incapacidade, de inferioridade, Sim. de De comparação o tempo comparação. inteiro com todo É. mundo, né? Primeira dica que eu sempre dou é ter consciência do contexto em que né, a gente está vivendo hoje, das dificuldades, disso tudo que a gente está falando, admitir, né, que tem, nossa, realmente eu tenho dificuldade de esperar, de viver os processos, eu realmente estou tendo dificuldade de gerenciar minhas emoções, realmente me comparo muito, utilizo muito o celular, então conteúdos como esse que a gente está tendo, muitas vezes desperta mesmo, eu vejo muitos jovens também tendo uma perspectiva legal, uma autoconsciência. Então, o primeiro passo é ter essa Uhum. autoconsciência e entender que, bom, então eu preciso buscar ajuda. Eu preciso treinar o meu cérebro para eu ser capaz de lidar com os desafios desse mundo moderno, desse mundo que eu tô inserido, né? E tem coisas muito bacanas, né? É uma geração que tem uma empatia, que tem essa valorização da saúde mental que a gente estava falando, muitas coisas muito especiais, mas que eles precisam sim aprender com as gerações antigas aquilo que pode trazer essas raízes assim para a saúde mental deles, né? A Uhum. conexão com os relacionamentos, né, saudáveis, com a família, valores pessoais. Então, muitas dessas coisas que a pessoa pode obter num treinamento, na terapia, né? A terapia é um lugar muito importante. Então, vai precisar ter essa conciliação com esses valores, né, das gerações antigas, que isso faz parte, isso vai trazer muito benefício também, se conseguir Uhum. um jovem com essa velocidade, com uma mentalidade, né, aberta para tecnologia, para inovação, com ideias, que tem propósito, que tem um senso de empreendedorismo, isso tudo é fantástico. Se ele conseguir unir essas forças com uma resiliência maior, com uma perseverança maior, com um amadurecimento e com essas funções executivas mais bem desenvolvidas, eu acredito que a gente consegue o melhor dos mundos, né? É verdade. E uma coisa que não sei se você percebe que eu vejo, às vezes essa geração agora, por causa do relacionamento através de redes sociais, que é um pseudo-relacionamento, é um Sim, relacionamento, mas não é o relacionamento olho no olho, que você está vulnerável, que você pode, às vezes, até descontrolar em alguma emoção e tal. Você pode, muitas vezes, se manter assim, num papel, num perfil e ficar ali, né? Agora, criou, parece que um medo de se relacionar. sim, Eu vejo uma geração que não sabe muito se relacionar e tem uma dificuldade
de enfrentar esse olho no olho, sabe? E começar a fazer amizades e começar a se relacionar de uma forma diferente. Não sei se você Sim, percebe isso nessa totalmente. geração. Falta muita habilidades sociais, né? Uhum, Então é bem claro, a gente consegue ver se você vai ver um adolescente típico, nem todos, né? Mas a maioria dos adolescentes lá na família, por exemplo, você vê que eles têm dificuldade, eles estão sempre no celular. Muitos pacientes que eu já atendi, jovens, eles falavam assim, Alana, posso te mandar uma mensagem? Eu consigo explicar melhor o que eu tô sentindo, escrevendo uma mensagem do que falando na sessão. Isso que era uma uhum. sessão online. Então a gente já vê uma característica realmente de ter mais facilidade de se expressar através de mensagens, com emojis e tudo mais, do que falando. E é uma habilidade humana muito importante, a habilidade de comunicação, do olho É, no eu acho olho, que é da a maior conexão, habilidade, né? Porque que essa nos faz que. humanos, Uhum, né? E que se a gente uhum. perde isso, a gente pode ser substituído facilmente pela inteligência artificial. Eu sempre falo isso, né? O que que vai nos, né, fazer com que a nossa profissão, inclusive, não seja substituída pela inteligência artificial? Porque tem inteligência artificial que hoje dá ótimos conselhos, que sabe mais conteúdo do que a gente sabe juntas. Uhum, Mas esse fator humano, ele é muito importante, né? E a qualidade dessas relações, ela só se dá no mundo real. E uhum. tem algo sobre essa conexão do olho no olho, de um abraço, de uma vulnerabilidade, dessa conexão genuína que nada consegue substituir. É por isso que eu acho que ler emoções, não sei se o computador, se a IA vai chegar nesse ponto que ela consegue ler exatamente o que está sentindo. Mas ler emoções é uma habilidade importantíssima porque gera associações totalmente diferentes do que você faria só pelo seu cognitivo, seu É, racional, é. né? Então, olhar no seu olho e ver o que você está sentindo me faz motivada e me faz animada para falar outras coisas, para não me Sim, sentir constrangida. Isso não vai me gerar um bloqueio cognitivo. Você está entendendo? sim, Agora, também tem pessoas que no olho no olho a pessoa constrange, ela intimida, ela isso. Então, os jovens, eles ficam com medo desse tipo de sim. relacionamento, É, né? Porque o olhar seguro, o olhar acolhedor, o olhar de amor, esse vai trazer um espaço um para espaço. você fazer associações completamente diferentes que você faria sozinho Sozinho. ou com uma máquina te falando alguma coisa, né? Não Exato. é? Você É, não, concorda? perfeito, Uhum. perfeito. Então, eu penso que não há como substituir um olhar humano. Eu lembro de uma criança que eu atendi de uns 7 anos, 8 anos, e ele tinha dislexia. E ele então se achava muito inferior aos outros. E uma vez ele deitou no chão, embaixo da cadeira, e falou para mim: Eu quero morrer. Eu falei: Mas por que que você quer morrer? Ele falou: Porque eu sou burro. E eu falei: Quem disse que você é burro? Ele falou: Todo mundo na minha sala aprendeu a ler e escrever, menos eu. Aí eu olhei bem no olho dele e falei assim: Ó, eu corto o meu dedinho aqui se você não aprender. Aí ele abriu dois olhos assim, acho que eu cortar o dedinho foi uma surpresa para ele, né? E eu acho que nenhuma IA ia falar isso. Não, Eu falei, eu corto inusitado. o meu dedinho, foi o que veio para mim. Eu falei, eu corto meu dedinho aqui, como você vai aprender? E ele, aquele olho, eu falei, você aprende por um caminho diferente. Todos seus amiguinhos fazem um caminho no cérebro, você faz outro caminho. Só que quando você faz esse outro caminho, você aprende coisas também que eles não aprendem, coisas diferentes. E você vai aprender. Isso, então, passar esse olhar, essa segurança, essa confiança, faz a criança se desenvolver, né? É. E aí, umas 2 semanas depois, ele apareceu o pai filmou ele na apareceu não lembro que rede que era, ele montando aquele cubo mágico em 30 segundos. Uau. Tec, 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 tec. Aí ele veio, eu falei, nossa, agora você que fez eu sentir que eu sou burra. Eu não sei montar aquele negócio tão rápido. Até hoje, acho que eu não sei montar aquilo lá. E ele, tec, 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 pronto, estava montado. Eu falei, que Que incrível, né? legal. Aí você vê, a criança vai se desenvolvendo com um olhar de crédito, né? E por isso que eu Sim, falo para os professores também. O olhar do professor para o aluno, de acreditar nele, faz ele alcançar muitos lugares que ele nunca alcançaria com dúvida, com medo, com insegurança, com baixa autoestima, né? E é. às vezes um olhar de confiança eleva a autoestima de alguém, sabe? Sim. Olhar e falar assim, puxa, eu vejo que você pode. Tem também na internet uma palestra que eu ouvi do Shiba,
aquele que era dono do, ele é, não sei se é ainda do Gendai, do China Inbox, e ele falava lá que ele aprontou muitas tal, mas tinha alguém que acreditava nele, o pai dele. O pai dele sempre falou que acreditava que ele ia ser um grande sucesso, um grande homem, e ele falou que aquela crença do pai dele fez ele se desenvolver, né? Uau. E até na palestra o filho dele estava pela primeira vez assistindo. Que lindo. Ele chamou o filho lá de 20, acho que 22 anos na época, faz alguns anos que eu vi essa palestra. E ele olhou para o filho e falou: "Eu acredito em você. Uau, Você passando vai de ser geração em isso, geração, a passando bênção, de né? geração em geração." Então é isso que importa, né, É. Lana? Eu acho que o olhar, a forma como a gente se relaciona, tudo isso precisa ir mudando, precisa ir crescendo, mas para isso você precisa ir desenvolvendo. É um processo, né? Sim. De acreditar, de mudar crenças também totalmente disfuncionais, que é a área que a gente trabalha, né? Sim. Quer falar um pouquinho sobre isso? Eu nem sei como é que tá o nosso tempo aí. Já deu? Tá. Então, quer falar só um pouquinho sobre isso e a gente encerra. Sim, a gente trabalha, eu nem sabia que a senhora também trabalhava, mas com a terapia cognitivo-comportamental, que foi uma escolha que eu fiz. Na época eu nem sabia, assim, muito sobre psicologia baseada em evidências, né, sobre ciência. Quando eu escolhi foi por uma identificação mesmo, porque fez tanto sentido, assim, pra mim. Eu lembro que na faculdade eu tava buscando entender que abordagem que eu ia escolher e fez muito sentido com a visão de mundo que eu já tinha, com aquilo que eu acreditava. Eu falei, nossa, realmente o que a gente pensa determina muito sobre como a gente vai se sentir. A gente gera interpretações baseadas nas nossas lentes, nas nossas crenças. Então, e eu acho muito didático também, né? A psicoeducação que a gente estava falando aqui, que é muito importante, que mesmo sem acesso à terapia, a gente consegue fornecer essa psicoeducação hoje gratuitamente. As pessoas entendendo o funcionamento da própria mente podem, através disso, conseguir fazer mudanças realmente. Então, entender como os nossos pensamentos afetam nossos sentimentos, nossos comportamentos. Então, isso tudo, assim, é a base do que eu ensino. E pra gente é muito simples, e a gente já falou tantas vezes, mas pra alguém que escuta pela primeira vez, faz tanto sentido. Fala, nossa, é verdade. E às vezes a gente até se cansa de falar a mesma coisa, Você porque cansa, você cansa de você mesma, né? Mas é muito importante, e eu acho que isso tudo tem feito diferença, Com né, na vida certeza, das com pessoas. certeza. Então, acho que o nosso tempo acabou, né? Nem vi o tempo passar, Pois viu? é, Que a foi muito conversa foi bom. super boa. Foi mesmo. Obrigada, viu? E Obrigada, que doutora. você continue aí divulgando o seu trabalho, a psicologia, e alcançando muitas pessoas aí que talvez estejam sofrendo, passando por luta, mas que às vezes uma mudancinha na sua mente pode gerar. Você estava girando para o lado ruim, você começa a girar para o outro lado e as coisas mudam, né? É É verdade. isso aí? Obrigada pelo convite, foi um prazer, adorei a conversa. Tá bom, então assista o nosso episódio aí inteiro, né? Queremos que todo mundo participe e aguarde os nossos próximos episódios. E também você tem o seu podcast, né? Quer divulgar aí? Sim, o meu podcast, a gente tá no YouTube, também no Spotify, Psicologia na Prática. Tem o meu Instagram também, Alana Anijar. E lá tem muito mais conteúdo sobre isso. Tem o episódio de Geração Z, se você quiser aprofundar nessa temática, e muitos outros conteúdos. Também por lá tem o meu livro, Psicologia na Prática, também no link, todos os meus vídeos, todos os conteúdos que vocês podem adquirir por lá. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau.